Você já ouviu falar sobre os 4 temperamentos? Consegue identificar as suas características? Sabe reconhecer o temperamento seu e dos outros? Existem 4 tipos de temperamentos e cada um deles possui características de combinação entre os elementos quente e frio, seco e úmido. Eu vou explicar mais ao longo do vídeo e você vai entender. Por enquanto, você precisa saber que eles se chamam colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Os temperamentos mostram como nós reagimos diante dos acontecimentos, sejam eles externos, coisas que acontecem, ou mesmo internos, como nós reagimos aos nossos próprios pensamentos. Algumas pessoas reagem de forma mais rápida ou mais lenta, e tudo isso tem a ver com o seu temperamento. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é uma explicação sobre os 4 temperamentos, que é um assunto extremamente interessante para ajudar a compreender a si mesmo e também aos outros. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Para início de conversa, é importante saber que o temperamento é diferente da personalidade. A personalidade são as características individuais do sujeito e ela se desenvolve ao longo da vida. A personalidade é construída ao longo das vivências e da trajetória. Já o temperamento é uma estrutura estática, ele é inato, você já nasce com o seu temperamento. Quando você aprende sobre temperamentos, você é capaz de perceber até mesmo o temperamento das crianças bem pequenas. Desde pequenininhas, elas já mostram qual é o seu temperamento. Basta entender o assunto para saber fazer a leitura correta. O temperamento é o eixo ao redor do qual a nossa biografia irá rodar. É o conjunto de inclinações que representam a nossa maneira de reagir às experiências da vida. Nós temos características dos 4 temperamentos, mas sempre existe um deles que é predominante. E obviamente não significa que você precisa ter todas as características do seu temperamento. São apenas predisposições. Não existe ninguém que tenha um temperamento puro. Nós temos características dos 4 temperamentos, mas existe um deles que predomina sobre os demais. O estudo dos temperamentos serve também para você compreender quais são as suas predisposições, boas e ruins, para potencializar os pontos fortes e amenizar os pontos fracos. Vou falar sobre os 4 temperamentos, começando pelo colérico. O temperamento colérico tem como características ser quente e seco. O símbolo dos coléricos é o fogo. O fogo é grandioso, marcante e, se puder, ele se alastra. A presença da pessoa colérica é uma presença muito marcante e que ocupa espaço. É uma pessoa que tem muita energia e bastante entusiasmo por aquilo que é grandioso. Assim como o fogo, ele gosta de se expandir. Ele também é alguém que reage rápido diante das situações. O colérico não é aquela pessoa que fica refletindo por muito e muito tempo antes de ter uma ação. Não! O colérico faz rapidamente uma análise dos prós e contras e bate o martelo, decidindo o que vai ser feito. Ele é muito focado, muito disciplinado e ele adora dar soluções. O colérico é aquela pessoa que chega dando ideias de como resolver todos os problemas. Ele tem raciocínio rápido, muita força de vontade e intensa paixão por tudo que ele se propõe a fazer. E as ações do colérico duram na memória das pessoas. A impressão na alma fica por muito tempo. O colérico é uma pessoa marcante. Já o próprio colérico não é muito afetado pelo mundo externo. Vamos pensar no fogo. Se você pegar uma faca e atravessar ela no fogo, não vai acontecer nada com o fogo. Ele vai continuar o mesmo.
mas a faca vai ficar marcada. O colérico é marcante, ao mesmo tempo em que ele não se abala. Ou melhor, se alguém tirar o colérico do sério, pode ser que ele fique fervendo de ódio e tome alguma atitude. Mas ele não vai se diminuir por causa de ninguém. Ele não vai ficar remoendo, quietinho, num canto, triste, chateadinho. Não mesmo! Ele vai continuar com o seu orgulho em pé e vai tomar uma atitude. E azar de quem atravessou o caminho dele, porque o colérico vai dar o troco. O colérico tem a tendência à dominação e à intolerância. Ele tem os seus pontos de vista muito bem construídos e ele não costuma ser muito aberto a quem pense diferente. Mas é óbvio que se você perguntar isso, ele vai discordar, ele vai dizer que não. Mas é sim. O colérico também tem um forte instinto de liderança. Nas empresas, os coléricos geralmente almejam os cargos de chefia. São pessoas ambiciosas, que tomam decisões rápido e não têm papas na língua. Dentre os famosos, podemos mencionar alguns exemplos de quem tem temperamento colérico, que são Donald Trump, Steve Jobs, Margaret Thatcher e Napoleão Bonaparte. A beleza colérica é representada pela atriz Angelina Jolie, com traços fortes e linhas retas. Dos personagens de filmes, podemos pensar no Sr. Burns dos Simpsons, na Miranda Priestley do Diabo Veste Prada e no Dr. House. Aliás, o senso de humor sarcástico do Dr. House é tipicamente colérico. Se você se identifica como alguém colérico, eu vou dizer quais são os seus desafios. Você precisa aprender a deixar de ser algo que queima para ser um fogo que aquece e conforta. A tendência do colérico é ser muito ríspido, o que pode acabar afastando as pessoas, o que não é bom. Então o colérico precisa aprender a medir as palavras para que elas não entrem rasgando a outra pessoa. Ele também tem a tendência ao orgulho e precisa cultivar a humildade. Ele precisa ter mais humildade para saber que ele nem sempre vai ter todas as respostas e nem sempre precisa ter razão em tudo. Um grande exercício para o colérico é o de aprender a acolher sem dar soluções. Sabe quando chega alguém trazendo um desabafo, falando sobre um problema, o colérico escuta o problema e já quer logo dar 10 propostas de solução. Mas às vezes a pessoa não quer ouvir soluções, ela só quer ser acolhida, ela só quer que o outro escute. O simples ato de ouvir sem dar soluções é um enorme desafio para o colérico. Aliás, o colérico também precisa aprender a exercitar, pensar mais e agir menos. Ele precisa desconfiar dos seus primeiros pensamentos, respirar fundo e demorar mais para tomar decisões. Na história, Napoleão Bonaparte conheceu a derrota porque ele tinha excesso de autoconfiança e não ouvia as pessoas. Tentaram avisá-lo de que não era inteligente ter invadido a Rússia da forma como ele invadiu. E ele não escutou. O colérico deve cultivar a virtude da paciência. Precisa ouvir mais, ponderar mais, refletir mais. E se você precisa conviver com uma pessoa colérica, como um chefe, por exemplo, aí vão algumas dicas. Evite bater de frente. Se você tentar enfrentá-lo, você vai ser como a faca que atravessa o fogo. Você pode estar afiadíssimo nos seus argumentos e mesmo assim você vai acabar queimado. Como colérico, pode ser mais inteligente, agir de forma sutil, exercendo influência sem que ele perceba. O colérico é
muito orgulhoso, então ele gosta de pensar que ele pensou em tudo, porque ele é muito sabichão. O que você pode fazer é reconhecer a inteligência dele e direcioná-lo com estratégia para que ele chegue à conclusão que você quer que ele chegue. E assim ele vai pensar que a conclusão partiu dele e aí ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça. Não é fácil, mas é mais efetivo do que bater de frente com o colérico. Confie em mim. Se você é colérico ou se você conhece algum colérico, escreva nos comentários. Vamos agora para outro temperamento, que é o temperamento sanguíneo. As características do sanguíneo é ser quente e úmido. Lembra que o colérico era quente e seco? Pois o sanguíneo também é quente, mas é úmido, e o seu símbolo é o ar. Imagine aquela massa de ar quente e úmida ao seu redor, te envolvendo, grudando em você. Isso é o sanguíneo. O sanguíneo é expansivo, mas ele não chega queimando tudo como o colérico. Não! O sanguíneo é afável, simpático, alegre, divertido, cativante e amigável. Ele se expande, assim como o colérico, mas é mais afetuoso. O negócio do sanguíneo é fazer amigos e influenciar pessoas. Assim como o ar, o sanguíneo se faz presente nos lugares, sempre envolvendo a todos. O ar é o meio pelo qual as músicas se propagam. E se você pegar uma faca e atravessar no ar, não vai acontecer nada porque o ar se adapta e não fica marcado. O sanguíneo é envolvente, extrovertido, entusiasmado, flexível e de andar saltitante. Ele é aquele tipo que lê 2 páginas do livro e já sai dando palestra. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo e tem interesses dos mais variados. Ele gosta de inovação, bom humor e leveza. E ele é muito otimista, às vezes até demais. O sanguíneo precisa observar a sua tendência à superficialidade. O sanguíneo geralmente é pouco profundo. Ele é aquela pessoa que se apaixona intensamente, mas tão rápido quanto o sentimento vem, ele também vai. Ele é inconstante e as palavras voam com o vento. Ele fala uma coisa, mas depois se esquece. E ele dificilmente guarda rancor. Afinal, ele nem mesmo se lembra do que fizeram. Quando o sanguíneo fica irritado ou triste, ele é aquela pessoa que faz um drama enorme porque tudo está dando errado e o mundo está todo contra e o céu está caindo. Mas se passar uma borboleta na frente, ele se distrai e pensa em como a vida é linda e que amanhã é um novo dia. Ele é capaz de ir do choro ao riso em 3 segundos. O sanguíneo é volúvel, o que às vezes é ruim. E às vezes é muito bom. O sanguíneo também é bastante influenciável. E esse é um ponto que você precisa observar. Se você for sanguíneo, você precisa escolher muito bem as pessoas que te dão conselhos, porque senão você pode acabar sendo arrastado para o buraco. O sanguíneo também ama exercer influência e tem facilidade para as áreas que envolvam comunicação e vendas. Muitos dos influenciadores do YouTube, Instagram, TikTok e outras redes são sanguíneos. Eles são carismáticos e persuasivos. Dentre os famosos, aqueles que têm temperamento sanguíneo são Will Smith, Bill Clinton, Madonna e Jennifer Aniston. A beleza sanguínea é representada pela modelo Gisele Bündchen, com seu cabelo ondulado e dinâmico. E nos personagens de filmes podemos mencionar a Dory de Procurando Nemo, sempre alegre e desmemoriada. Continue a nadar, continue a nadar. Também podemos pensar em Bart Simpson, expansivo, rebelde, aprontando todas e com dificuldade em se concentrar nas aulas.
Um ponto que o sanguíneo precisa prestar atenção é em cultivar a disciplina. O sanguíneo sofre pela falta de foco e concentração. Ele é extremamente dispersivo e distraído. Se você é sanguíneo, busque aprender sobre como ter mais foco para conseguir concluir as tarefas que você começa. Por exemplo, divida as suas metas grandes em metinhas menores, para ir cumprindo uma a uma. Outro ponto que o sanguíneo deve observar é que ele costuma ser exagerado e impulsivo. Ele precisa aprender a ter uma visão mais realista das coisas, mais pé no chão, e agir depois de ter refletido um pouco mais. O sanguíneo também tem a tendência de ser barulhento e espalhafatoso, o que pode não passar uma imagem muito boa. Não quer dizer que todo sanguíneo seja assim, mas existe essa tendência, porque ele é muito espontâneo e expansivo. Observe se você é assim para refletir e se isso pode, eventualmente, causar uma imagem negativa no seu trabalho ou na sua vida pessoal. E se você precisa conviver com uma pessoa sanguínea, saiba que o que você pode fazer é filtrar aquilo que o sanguíneo fala. Quando o sanguíneo está empolgado, ele é excessivamente otimista. Então pode ser que ele prometa que ele vai buscar a lua para te dar de presente. E ele não faz isso por mal. É porque ele é exagerado mesmo. Então fique com os seus pés no chão e filtre aquilo que você escuta. Não leve a sério tudo que o sanguíneo te promete, porque ele possivelmente vai esquecer depois. Se você é sanguíneo ou se você convive com algum sanguíneo, escreva nos comentários. Eu sou sanguínea. Acho que eu nem precisava dizer, né? Mas sim, eu sou sanguínea. Tá escrito na minha testa, sanguínea. Seguindo adiante, é hora de passar para o temperamento melancólico. O melancólico tem como características ser frio e seco. Ele é o oposto do sanguíneo. Enquanto o sanguíneo parece um cachorro agitado de língua de fora, balançando o seu rabo, o melancólico é como um gato que analisa friamente as situações e não encosta em qualquer um. Um melancólico é alguém extremamente seletivo. Não é bem assim para entrar no coração de um melancólico. Ele é desconfiado. Leva tempo até ele se abrir e confiar em alguém. O elemento do temperamento melancólico é a terra. Se você pegar uma faca e enfiar na terra e depois tirar a faca, vai ficar um buraco na terra. O melancólico fica fortemente marcado pelas situações da vida. Ele é sensível e tem muita memória. Se você ofender ou magoar um melancólico, pode ter certeza de uma coisa: ele vai anotar isso no seu caderninho mental e nunca mais irá esquecer. E um belo dia em que vocês estiverem discutindo, ele vai se lembrar daquela vez no ano de 1995, em que você se esqueceu do aniversário dele. O melancólico também é bastante resistente, concentrado e resiliente. Se você quer que alguém cumpra uma tarefa de longo prazo, dê essa tarefa ao melancólico, porque ele vai fazer isso com maestria. O melancólico também é extremamente perfeccionista e detalhista. Ele é aquela pessoa que percebe se as coisas foram realmente bem feitas ou se foram mal feitas. Ele é muito perceptivo para a qualidade das coisas. E o melancólico é alguém muito profundo. É aquela pessoa que demora para confiar, mas que depois que confia é extremamente leal. Quem tem um amigo melancólico tem um amigo para a vida toda. E o melancólico demora a tomar decisões. Ele tem uma característica de lentidão, porque ele sente medo de se arrepender. Ele pensa, pondera, reflete, às vezes até demais. O colérico e o sanguíneo já foram e já voltaram. E o melancólico
ainda está pensando se ele deve ir. O melancólico tem tendência ao pessimismo, então ele sempre pensa em tudo que pode dar errado e por isso muitas vezes ele acaba ficando parado ou tomando o caminho que pareça mais seguro por medo de se arriscar e errar. O melancólico se preocupa muito com a sua imagem. Ele morre de medo de fazer papel de palhaço ou que riam da cara dele. Não é que os outros temperamentos não se preocupem com isso, mas é que os outros temperamentos toleram mais esse risco. Já o melancólico leva muito em consideração a sua honra. Ele tem pavor de pensar que ele pode ser visto como alguém pouco sério. Enquanto o sanguíneo lê 2 páginas e já sai dando palestra, o melancólico precisa ler 10 livros para se sentir seguro. Ele é muito crítico com os outros e também consigo mesmo. A cultura japonesa tem fortes traços de melancolia. Basta pensar nos samurais que se matavam em nome da honra e em como a cultura japonesa tradicional valoriza a introspecção, a quietude e a perfeição. O melancólico é alguém de poucos amigos e ele sente dificuldade em socializar demais. Ele gosta de ter um tempo sozinho, em silêncio, curtindo a sua própria companhia e as suas próprias coisas. Aliás, o melancólico tende a ser alguém extremamente organizado, que gosta de ter a sua casa em ordem, com tudo bonitinho no lugar. Ele não gosta de bagunça e confusão. E ele tem uma alma muito artística, com apreço pelas coisas belas, requintadas e harmoniosas. Dentre os famosos, podemos mencionar como exemplos de pessoas melancólicas Albert Einstein e Bill Gates. A atriz Liv Tyler representa a beleza melancólica, com traços suaves e delicados. E dentre os personagens de filmes, temos como exemplos o Mr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, um homem sério, introvertido, meio rabugento, de olhar taciturno, mas extremamente leal àqueles que ganham a sua confiança. Mr. Darcy é um exemplo perfeito de pessoa melancólica. Outro exemplo de pessoa melancólica é a Hermione do Harry Potter. Gosta de pensar antes de agir, não se deixa manipular e é muito persistente. Lisa Simpson também é exemplo de pessoa melancólica, artística, estudiosa e perfeccionista. Outro exemplo de melancólico é o Garfield, o gato mal-humorado que odeia as segundas-feiras. Imaginem como é difícil para o Garfield conviver com o Odd, aquele cachorro babão e extremamente sanguíneo. Pobre Garfield! Se você é melancólico ou se você conhece algum melancólico, escreva nos comentários. Vamos agora para o temperamento fleumático. O temperamento fleumático é frio e úmido. A água é o símbolo desse temperamento. Se você enfiar uma faca na água, não vai acontecer nada com a água, porque ela vai se adaptar. O fleumático é flexível, dificilmente se perturba e não guarda rancor. E se você deixar a faca na água, com o tempo a água vai acabar amolecendo a faca. É como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim é o fleumático, ele é calmo e paciente. Geralmente o fleumático é o tranquilão. Ele não é alguém expansivo como o colérico e o sanguíneo, mas também não é desconfiado como o melancólico. O fleumático fica quieto na dele, mas ao mesmo tempo ele envolve as pessoas. É uma pessoa fácil de conviver. O fleumático é alguém que tem tendência a ser rotineiro e gostar de quietude. Basta pensar que a tendência da água que está em um lago é a de ficar parada.
Esse é um ponto que o fleumático precisa observar. Água que fica parada cria limo. Existem momentos em que é preciso sacudir o fleumático para ele reagir, porque se deixar ele vai ficar quietão na dele, de boas, porque ele acha que já está tudo bom do jeito como está. O fleumático é alguém que não tem grandes explosões de alegria e nem de tristeza ou raiva. Ele é mais equilibrado, ele fica no meio. Para quem se relaciona com um fleumático, pode ser bastante difícil, porque o fleumático não é alguém que se apaixona intensamente e que faz grandes juras de amor ou intensas demonstrações de afeto. Não, ele é um amor sereno, que pode dar a impressão de que não gosta da pessoa, mas na verdade é apenas o jeito dele. Ele é mais reservado e não é alguém que costuma expor seus sentimentos. O fleumático tem a predisposição a se manter na inércia. No trabalho, ele geralmente não tem muita ambição. Dificilmente o fleumático vai se candidatar a um cargo concorridíssimo de chefia. Não, isso dá muito trabalho. É melhor deixar isso para o colérico. Se o fleumático tiver o que comer e onde dormir, para ele já tá bom demais. O fleumático costuma ser diplomático, o que quer dizer que ele não gosta de se meter em confusão. Ele quer ser amigo de todo mundo e quer paz e boas vibes. Dentre os famosos podemos mencionar como exemplos de fleumáticos alguns ativistas da paz, como Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e Mahatma Gandhi, com seus protestos pacíficos. A atriz Scarlett Johansson representa a beleza fleumática, com seus olhos pesados e gestos lentos. E dentre os personagens podemos pensar em Marge Simpson, porque apenas sendo muito fleumática para conseguir aguentar um marido como o Homer. Outro exemplo de fleumático é o carteiro Jaiminho do Chaves, que queria evitar a fadiga. Algo que é super fleumático também é a história dos músicos do navio Titanic, que quando perceberam que o navio estava afundando e que não havia nada a ser feito, porque eles não seriam salvos, eles decidiram tocar seus violinos. A cultura inglesa é bastante fleumática, basta pensar na tradição do chá das 5. Fleumáticos adoram tradições e rotinas, especialmente aquelas que envolvem comer. Se você quer deixar um fleumático irritado, basta atrasar o horário do almoço. Fleumáticos têm um olhar amigável, são bons ouvintes e seguem o seu próprio ritmo. O seu lema é devagar e sempre. Geralmente são pessoas calmas, dóceis, obedientes e honestas. Cumprem as normas da empresa e as regras de trânsito. O fleumático precisa cuidar com a tendência a ser acomodado, preguiçoso e procrastinador. Ele é parado demais e isso pode trazer diversos prejuízos. Se você é fleumático ou se conhece algum fleumático, escreva nos comentários. Como eu expliquei no começo do vídeo, não há um temperamento puro, e sim uma predominância de um temperamento sobre os outros. Os temperamentos são inatos, você nasce com ele, e é interessante descobrir qual é o seu temperamento para fortalecer os seus pontos positivos e neutralizar os pontos negativos, e também aprender com os demais temperamentos, com aquilo que eles têm de bom. Devemos estudar com a profundidade de um melancólico, nos interessar pelo mundo com a alegria de um sanguíneo, fazer as coisas com a determinação de um colérico e enfrentar as dificuldades da vida com a temperança de um fleumático. Temperamentos é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar e como sanguíneo eu posso dizer que foi uma enorme satisfação e alegria estar aqui nesse vídeo. Te convido novamente a se inscrever no canal da Sanguínea que vos fala e vou deixar aqui uma playlist de vídeos sobre mentalidade para você clicar e assistir. Até!